Pessoal, bora lá então, juntos fazer os nossos pets. Ficando aí o pet de ensino religioso, para que a gente possa fazê-los aí. Quando tem meninas, vamos lá, pegando os pets. Então, o tema da nossa aula de hoje são as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz africana. De alguma forma foram herança aí dos povos negros africanos, trago para cá de forma compulsória, escravizados. Então, as religiões afro-brasileiras são aquelas aí originadas da cultura de diversos povos africanos que foram tragos para cá como escravos entre os séculos 16 e 19. Tendo um importante papel na preservação das tradições culturais dos diferentes grupos étnicos negros, os grupos afro-brasileiros, há também atualmente um grande número de brancos e outros grupos étnicos que aderem a tais religiões, que frequentam o candomblé, a umbanda. Desculpa, bom dia. Eu trouxe mais uma menina. Eu estou organizando quem é do A, quem é do B, o Belinho está lá. Só posso colocar ela ali? Ué, por mim, qualquer lugar. Nossa, prefere? Aqui? Desculpa eu interromper essa hora, porque... Sem problema. Gente, seja bem-vinda, tá? Estou precisando de menino aqui, né? Precisa de quê? Menino. Meninos. Gente, bom dia. Fico tão feliz de ver vocês. Quem é que não trouxe a foto ainda? Dona Amanda, você está com uma redação tão boa. Aí como vocês querem, vocês deixam de ganhar se não tiver foto lá? É porque tem que mandar a foto do Marquinhos. Mas a Marquinhos falou que já tinha pegado a foto. Eu não vi a sua, não. Não? Quer que manda? É pra mandar Depois vocês procuram a Marquinhos e conversam com ela, tem que mandar a foto. Vocês põem foto tão bonita lá no Facebook, no Instagram, ainda te teve um negócio. Aí você vai lá resolver. Conversa com os filhos, tem menino que não se aceita, não se acha bonito, não quer mandar. Você fica, que é isso? Tinha uma menina aí que manda até a foto de aí não manda na cara, não quer mandar do pescoço pra baixo. Eu falei, que é isso? Eu vou mandar pra Ó, ela. a Marta da Guarani igual a ela, cedo, porque nós redações lendo 121 alunos. Aí, na hora de mandar pra cá, ninguém quer mandar foto. Adianta nada. Desenhou, escreveu, corrigiu umas 10 vezes. Não é cansativo, Marta. Não esquece de mandar foto, tá? Então, continuando a nossa aula, hoje, inclusive, os brancos e outros grupos étnicos também frequentam as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. Em 4 séculos aí de tráfico negreiro, cerca de 3,5 milhões de africanos aportaram no Brasil na condição de escravos, o equivalente aí a 37% do total da população do continente americano. Então aí 3 milhões e meio de africanos vieram para cá como escravos, quase 40% de toda a população do continente americano, da América. As religiões afro-brasileiras, elas formaram-se em diferentes regiões e estados do Brasil em diferentes momentos também da história. Por isso elas adotam não só diferentes formas de rituais aí, como também diferentes versões mitológicas, com diferentes mitos, derivados aí de tradições africanas diversificadas, como também adotam um nome próprio diferente, Então, quais são as crenças? Crençam na sobrevivência da alma após a morte física, ou seja, quando a gente morre, a nossa alma espiritual ela continua existindo, Eles acreditam na existência de espíritos ancestrais que, caso divinizados, quando eles são divinizados, eles se transformam em deuses, em orixás.
Aí eles são cultuados coletivamente, né? Não materializam, então são espirituais. Caso não divinizados, como o Egungun, eles se materializam em vestes próprias para estar em contato aí com seus descendentes, que são os vivos. Então eles cantam, falam, dão conselhos, auxiliam espiritualmente a comunidade. Observe-se que o conceito de materialização no candomblé é diferente do de incorporação na Umbanda, na doutrina espírita. Então no espiritismo kardecista, a incorporação é quando o morto incorpora no vivo. Na Umbanda é quando uma entidade, um guia, um caboclo, né, usa o pai de santo, a mãe de santo, ou o médium ali, como um cavalo, né, monta nele. Já no candomblé é materialização, é uma versão diferente. Você acredita aí que os orixás, ou em especial aí, os não divinizados Egungun, podem materializar-se em humanos? Oi? Isso é superstição, né? São formas diferentes de encarar e de religiosidade. Assim como a pessoa, por exemplo, numa igreja cristã, acredita no Espírito Santo. O Espírito Santo supostamente faz com que alguns indivíduos de algumas comunidades religiosas comecem a orar em língua. Vocês já viram isso? Oração em língua, repouso no Espírito Santo, na linguagem dos anjos. Eles ficam, já viram isso já? Nunca viram orar em línguas, não? As igrejas evangélicas têm muito, né? Na católica tem nos movimentos carismáticos. Tem oração em línguas também. Repouso no Espírito Santo. Tem algumas, inclusive, que as mulheres embriagadas do Espírito Santo, elas começam a dançar. Doidona, fica rodando igual. Já viram, já? Oi? É só vocês olharem na internet, né? Aí acho que só as religiões de matriz africana que é errado. Não, isso aí acontece em praticamente todas as religiões. O candomblé, de todas as religiões, o candomblé é a que mais carrega características da África, né? Uma vez que ela é uma doutrina africana, mas que recebeu influência de outras crenças após a chegada dos negros no Brasil. Como os africanos eram proibidos de cultuar suas divindades aqui no solo brasileiro, eles passaram a fundir os seus símbolos com os símbolos da Igreja Católica, né? No meio desse sincretismo surgiu o candomblé, que é uma religião afro-brasileira, né? Cultuavam os orixás e tem uma forte fundamentação e sacralização dos animais, né? Já a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, formada com a mistura de tudo quanto é religião que tinha no Brasil. Catolicismo, igrejas evangélicas, espiritismo kardecista, tradições indígenas. Então, geralmente confundida com o candomblé, a Umbanda é uma religião brasileira, mas que acabou recebendo forte influência aí dos candomblecistas, né? Mistura o candomblé também. Ela nasceu no início do século XX, 1908, segundo alguns historiadores, através do médium Zélio Fernandino de Moraes e do seu guia, que foi o caboclo aí das 7 encruzilhadas. É um dos guias dos caboclos, né, das entidades que eles incorporam. A Umbanda rompe-se com o espiritismo também kardecista, mas carrega aí muitas de suas características. Então nessa religião não há sacralização dos animais, como no candomblé. Apesar de serem muito semelhantes, essas religiões elas possuem história de origem e características bem peculiares, né? São exatamente essas diferenciações que fazem das doutrinas movimentos únicos que perduram no tempo e carregam consigo a historicidade do povo negro. Vale ressaltar aí que elas possuem ainda várias ramificações dependendo de onde está inserida geograficamente. Então, as religiões afro-brasileiras citadas no texto são quais? Quais são as religiões afro-brasileiras aí, gente? Candomblé é Umbanda. Como surgiram as religiões afro-brasileiras? Oi? Elas surgiram do quê? A
partir do momento que os escravos foram tragos para o Brasil, né? E aí começou a se misturar com a cultura brasileira, com a cultura dos índios, dos europeus. E ela sofreu influência dessas culturas para formar essas religiões, né? Os escravos foram tragos para cá de forma escravizada, né? Eles começaram aqui a cultuar suas divindades, seus deuses, seus orixás. Depois formou-se a Umbanda com os guias, caboclos, as entidades. Mas que a alternativa correta? E de todas as religiões, o candomblé é a que mais carrega características da África. Uma vez que esta é uma doutrina africana, mas que recebeu influência de outras fés após a chegada dos negros do Brasil. Essa é verdadeira, né? A Umbanda é uma religião brasileira, mas que acabou recebendo forte influência dos candomblecistas. É verdadeiro também. Há também atualmente um grande número de brancos e outros grupos étnicos que aderem a tais religiões. Verdadeiro também, né? Então, isso quer dizer que todas as alternativas estão corretas. A correta, então, é a letra D, porque todas são verdadeiras. Alguma dúvida sobre as atividades de hoje, pessoal? Só um pouquinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu sou cachorrão pra viver tão desgraçado.